This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Boa noite, povo de Deus, povo amado por Deus, povo escolhido por Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, que neste momento de culto você possa sentir a presença do Senhor falando, tocando o teu coração, mas que também o teu culto possa tocar o coração de Deus, exaltá-lo, engrandecê-lo, adorá-lo, porque digno é o Senhor de receber toda a nossa adoração. Pela graça de Deus, nós estamos já no último mês de 2020. Tantas lutas temos passado, tantas provações, tantas dificuldades, mas louvado seja Deus que até aqui nos tem sustentado, que a Ele seja, portanto, a honra, a glória, o louvor, a nossa gratidão pelo reconhecimento da graça do Senhor em nossas vidas. Como disse o salmista no Salmo 68, o verso 19, bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Que esse Deus maravilhoso, grandioso, todo-poderoso, esse Deus abençoador, seja exaltado, que possamos bendizê-lo, não só durante os momentos de culto, mas em cada momento que Deus nos permite a vida, porque em todo momento que estamos vivos, Deus tem nos abençoado. Então, que em todo momento o Senhor possa ser exaltado. Eu quero orar e assim dar início a este culto, o qual consagramos ao Senhor, para que Ele seja grandemente exaltado. Que o teu coração neste momento se aplique à adoração, à devoção a esse Deus maravilhoso. Vamos orar. Muito obrigado, bom Deus, pela graça do Senhor. Muito obrigado pelo teu grande amor. Muito obrigado, ó Deus, pela tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, porque todos os dias, quando confessamos arrependidos os nossos pecados, o Senhor é um Deus que tem nos perdoado. Obrigado, Deus, pela restauração em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela oração, que sempre que buscamos ao Senhor com todo o coração, o Senhor nos ouve. Obrigado por orar a um Deus que ouve as nossas orações, a um Deus que nos abençoa puramente por graça, por amor, por misericórdia. Então a Ti rendemos, ó Senhor, o nosso culto hoje à noite. Queremos que o Senhor seja grandemente adorado, que os nossos corações sejam tocados, ó Deus, mas que também possamos alcançar o Senhor com a nossa adoração, Te exaltar e Te glorificar. Receba, Senhor, o nosso culto, receba a nossa adoração. Ouça, Senhor, as nossas orações, ouça os nossos louvores, receba a nossa adoração. Enquanto Te adoramos, ó Deus, também se digne a nos responder naquilo que clamamos ao Senhor e nos tocar o coração com a Tua palavra, nos fazer refletir sobre o Senhor, sobre a Tua obra. Bendito seja o Senhor, pelo cuidado do Senhor para conosco e para com a Tua obra em nossas vidas todos os dias. Assim consagramos este culto ao Senhor e pedimos que o Senhor também possa alcançar os nossos corações. É a nossa oração, no bendito nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós vamos louvar o Senhor e convido a que você também empreenda teu coração neste momento de adoração. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus com glória.
glória, glória, glória com glória coroai, ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 glória com glória coroai, ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 glória com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória, 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 glória com glória coroai. No Evangelho de Marcos, capítulo 11, o verso 24, é registrada uma palavra do Senhor Jesus, em que ele disse: por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo eis. Eu queria dedicar este momento para oração, ter um tempo em oração. Queria te convidar a agradecer a Deus pelas bênçãos, como dissemos ainda há pouco, né? No relato do salmista, Deus que nos cumula de bênção todos os dias. Queria te convidar a abrir seu coração e falar com o Senhor, e conhecer a graça do Senhor na tua vida, no sustento, no cuidado, nas provisões, por saber que Deus já está à frente, abrindo portas que aparentemente estão fechadas, mas fechando portas que aparentemente estão abertas, mas que certamente não são bênçãos na sua vida. Adore a Deus, fale com o Senhor sobre sua vida, adore ao Senhor pelo que Ele é, mas apresenta teu coração, tuas lutas, teus projetos ao Senhor. Faça deste tempo um tempo de oração. Muitos irmãos estarão orando também neste momento. Então, vamos nos unir e orar. Clamar pela nossa nação, clamar pelos nossos queridos que estão enfermos. Quero te pedir que ore pelos nossos idosos, que têm passado por bastante dificuldades na sua saúde. Ora pela irmã Eliana Cavini, esposa do pastor Vilber. Ore pelo pastor Vilber também. Ore por outros irmãos que estão enfermos, aqueles que você sabe. Ore por aqueles que você não sabe, mas que precisam da graça de Deus. Aproveite este momento. Vamos estar diante do Senhor, tanto para adorar o Senhor, reconhecendo quem Ele é, quanto para apresentar a Ele os nossos pedidos. Como disse Jesus aqui, se crermos, o que nós pedimos, nós receberemos. Então, vai este momento na presença desse Deus maravilhoso. Fale com Ele, abra o teu coração, o adore, mas também apresente os seus clamores.
ajuda-me a negar a mim mesmo e não a ti. Pois se morri para o mundo, este mundo não me atrai mais. Pois se morri para mim mesmo, as paixões não me atraem mais. Pois se morri para o pecado, estou vivo para ti, Senhor. Eu estou crucificado, estou crucificado contigo. Eu estou crucificado, estou crucificado contigo. Pois se morri para o mundo, este mundo não me atrai mais. Pois se morri para mim mesmo, as paixões não me atraem mais. Pois se morri para o pecado, estou vivo para ti, Senhor. Eu estou crucificado, estou crucificado contigo. 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 Esta semana Deus nos deu o privilégio de passar uns dias numa fazenda, um lugar lindo, maravilhoso, um lugar de descanso, aprazível, um lugar onde você sente a mão de Deus, a presença de Deus, a natureza reflete a glória de Deus, como disse o salmista no Salmo 19. Olha para o céu, tudo maravilhoso, olha em volta, tudo maravilhoso, um cenário especial, os pássaros, os animais que encontramos aqui, tudo muito lindo. E isso, nesses dias, me fez pensar um pouco sobre Gênesis, quando Deus, lá no capítulo 2, é descrito que Deus ele cria um jardim, ele planta um jardim no Éden, e lá ele coloca o homem que ele criou. Um jardim maravilhoso, lindo, especial, criado por Deus, o arquiteto daquele jardim. Tudo tão maravilhoso, e lá ele colocou Adão, lá depois estava Eva também, um lugar em que desfrutavam não só da criação de Deus, mas da própria presença de Deus que os visitava ao entardecer, num momento íntimo de comunhão, extremamente aprazível com Deus. E olhando para este lugar aqui, me faz lembrar um pouquinho dessa experiência registrada em Gênesis. E eu estava pensando como que Deus é maravilhoso, nos dando ainda oportunidades de viver em cenários que talvez, ainda que difícil, né, de comparar, mas que tão lindo, nos faz relembrar daquilo que Deus fez e preparou para que o homem pudesse viver e experimentar.
algo tudo lindo, algo tudo tão perfeito. Mas também o registro consta que, já no capítulo 3, quando Eva estava no jardim, com aquele lindo pomar, chega a serpente e lhe faz uma visita. E a serpente, ela começa a tocar em algo que era a curiosidade de Eva, talvez a curiosidade de Adão também. E nessa curiosidade, ele conseguiu criar um desejo. E a partir desse desejo, ele aplica uma tentação. Ele tenta Eva a desobedecer a Deus. E quando Eva, tentada no seu desejo, não que todos os desejos sejam pecaminosos, mas muitos dos nossos desejos, eles nos afastam da presença de Deus. Quando Eva é tentada naquele desejo, ela cai, ela fere Deus, ela é corrompida pelo pecado, e diz a Bíblia que Deus, no entardecer, vem visitá-los, e nessa visita, Deus em seguida os expulsa do jardim do Éden. Expulsando-os daquele jardim, eles vão para um cenário que, a meu ver, talvez é exemplificado pelo espaço da divisa deste lugar onde nós estamos, um espaço que é abandonado, que também foi criado, bonito, mas que hoje, se der para você perceber no vídeo, é um espaço abandonado, uma casa destelhada, abandonado, onde bichos moram lá. E diz o texto que Deus, ele coloca um anjo, um querubim com uma espada desembainhada, para que Adão e Eva não entrassem mais no jardim e não comessem da árvore da vida. E lá atrás, na entrada desse local, desta fazenda, tem uma porteira de ferro, onde para entrar você precisa de autorização. E assim toda a fazenda, ela é cercada por porteiras e cercas e alambrados, como você pode ver aqui atrás. E esse cenário, para mim, ele exemplifica bem o que o inimigo fez na vida do ser humano. Quando Deus lhe proporciona o melhor, Deus lhe proporciona tudo muito perfeito, mas infelizmente, quando Satanás, ele tenta Eva na sua curiosidade, no seu desejo, ele derruba o ser humano. E por consequência, na justiça de Deus, que disse que se o homem pecasse ele morreria, foi exatamente o que aconteceu. Deus os expulsa do jardim do Éden, o pecado gera morte na raça humana, e a partir de então vivemos esta realidade. Vizinho a este local onde estamos, existe um presídio, uma penitenciária, que faz divisa aqui. Não vou filmar a penitenciária, você sabe, isso não é adequado, provavelmente até proibido, então não vou filmá-la. Mas existem dois alambrados. O alambrado da fazenda onde nós estamos, que é por proteção, e o alambrado da penitenciária, que é um alambrado de segurança. No alambrado da penitenciária, além do alambrado, você vai encontrar uma estrada, você vai encontrar um espaço vazio, você vai encontrar animais, ferozes, você vai encontrar torres com vigilantes que podem matar alguém que tentar fugir daquela penitenciária. E assim, de novo, vem uma analogia para nossa compreensão, que o que o diabo fez foi exatamente isso. Ele prendeu o ser humano, ele matou espiritualmente o ser humano a partir do pecado, e ele prendeu o ser humano numa condenação eterna. É o que depois Paulo escreve aos Romanos, onde ele diz: porque o salário do pecado é a morte.
onde ele diz também que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, este último no capítulo 3, o primeiro no capítulo 6. Em João 8 vai dizer que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai dizer que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas que liberdade é essa? Libertar do quê? Libertar exatamente dessa prisão do pecado. E quando eu penso nisso, quando eu vivo esse momento aqui, nesse lugar de pássaros, tão aprazível, de animais, que podemos aproveitar, passear, desfrutar, eu começo a pensar no que o inimigo fez, o diabo fez, e no que Deus fez. O autor da Epístola aos Hebreus diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E quando ele vem para desfazer as obras do diabo, é exatamente nos libertar dessa prisão, dessa condenação, seja espiritual, seja emocional, seja física, em que o homem se colocou quando tentado, caiu no pecado. E aqui eu começo a pensar que Deus, como Ele é um ser maravilhoso, Ele pode restaurar perfeitamente aquilo que o diabo destruiu. E essa é a ação de Deus, quando Lucas ele registra a palavra de Jesus, onde Jesus disse que o Filho veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para nos trazer a liberdade, para nos trazer de volta a comunhão com Deus, para nos trazer a liberdade desse sentimento de desespero diante da morte. Porque também o autor da Epístola aos Hebreus ele vai dizer que não precisamos mais temer a morte, porque Jesus ele pagou a morte por nós. Hoje o que nós precisamos é de fato entregar o nosso coração de forma inteira, completa, plena ao Senhor Jesus, aplicando aquele texto de Provérbios: Filho, dá-me o teu coração. E o que nós recebemos de Deus, em retorno de um coração que lhe é entregue, de um coração rendido, de um reconhecimento da condição pecaminosa em que nós fomos envolvidos, o que nós recebemos de Deus é uma salvação eterna, salvação não só da nossa alma, mas a salvação também da nossa condição emocional, na nossa condição de pecador miserável, condenado, de um sentimento que jamais deixa aquele que não tem Jesus. E Ele veio para nos salvar. E o que é mais interessante, pensando na sequência da obra de Deus, não veio só para nos salvar, nós temos uma esperança. Em João 14, Jesus fala que nós não precisaríamos perturbar o nosso coração, turbar, se preocupar, porque Jesus ele iria para o céu e Ele prepararia um lugar. E eu penso que esse lugar é incomparavelmente melhor, mais bonito, mais aprazível do que esse em que posso estar esses dias. E o melhor, como eu disse no domingo à noite, uma frase, eu não me lembro bem se foi de Billy Graham, onde ele diz: o melhor do céu é que Jesus estará lá. E a diferença entre o jardim plantado no Éden e o céu, onde Jesus está nos preparando o lugar, é que lá nós não receberemos uma visita de Jesus, de Deus, no final do dia. Lá nós moraremos com Ele, nós estaremos eternamente com Ele. É o que Jesus disse: para que onde eu estiver, estejais vós também. Então lá no céu, não será um momento de visita. Lá no céu, moraremos com Jesus, habitaremos com Jesus, Ele estará lá. O melhor do céu não é o que está sendo preparado, é a própria presença do Senhor Jesus.
E quando eu tenho o prazer, o privilégio de estar aqui, comparando a beleza do que pude viver esses dias, entendendo que, claro, aqui é um lugar que precisa ser trabalhado, né? Há trabalho, há esforço, despende investimentos, para que isso seja mantido assim tão lindo. Mas é a consequência do pecado que exige isso, mas a perfeição do local, a beleza, isso mostra que é possível, ainda aqui nessa terra, ter algo que seja tão lindo, tão maravilhoso quanto este lugar que estamos. Mas ao mesmo tempo, o abandono, ele vai trazer um cenário que, se você consegue enxergar, é um cenário de abandono, onde não há cuidado, onde tudo é abandonado. Se alguém mora ali, é porque invadiu o local, não é cuidado. E o que eu penso é que, ainda que para você ter um local como este, né, aprazível, lindo, maravilhoso, exija trabalho, exija esforço, Deus ainda permite que possamos viver em lugar ou em locais em que a glória de Deus seja refletida. Então eu queria só deixar essa devocional para que você pudesse também lembrar que, ainda que algumas coisas das nossas vidas são destruídas porque nós pecamos, elas podem ser restauradas porque nos arrependemos e confessamos os nossos pecados. E é para isso que eu chamo a tua atenção. Tudo que é abandonado em relação a Deus tem um cenário, mas tudo em que obedecemos e buscamos e servimos a Deus, o cenário ele é lindo, ele é maravilhoso, porque Deus ele restaura. Então, só para concluir, usando o paralelo dessa realidade do pecado, do abandono e da ação de Deus em restaurar a vida do ser humano, às vezes, independente da condição em que nós vivemos, o que Deus oferece para nós é algo em que a glória de Deus seja manifesta, em que a natureza possa refletir esse Deus glorioso em que nós podemos colocar a nossa confiança, aquele a quem consagramos o nosso coração. Então, meu querido, eu quero concluir essa reflexão dizendo que, independente da condição da sua vida, daquilo que o pecado destruiu, eu quero dizer que Deus ele pode restaurar tudo isso. E a restauração de Deus ela é sempre plena. Ainda que vivamos hoje sob a presença do pecado e seus efeitos tenebrosos, terríveis, destrutivos, nós temos a restauração mediante o perdão de Deus, mediante a confissão dos nossos pecados. E aquilo que Deus restaura para que Ele seja glorificado. E hoje nós temos ainda uma esperança de que seremos libertos da presença do pecado, assim como já fomos libertos da condenação do pecado, da sentença do pecado. Nós um dia seremos libertos também da condenação do pecado e da presença, aliás, do pecado. Então, para que a sua vida seja restaurada, que você desfrute da ação de Deus sobre a sua vida, sobre a restauração, né, da sua vida, da sua casa, o que nós precisamos simplesmente é voltar para Deus e deixar que Jesus, segundo a sua promessa, Ele nos liberte, que o Espírito Santo ele transforme as nossas vidas e que o céu seja uma realidade que possamos pensar todos os dias. Que o Senhor assim te abençoe, que o Senhor aplique essa devocional ao seu coração, em nome de Jesus. Nós já estamos encerrando o nosso culto e agradeço a Deus pela oportunidade de poder parar esse tempo para adorá-lo, para estar em comunhão com o Senhor,
ainda que espiritualmente, em comunhão com os nossos irmãos também. Um tempo muito especial, né, com o Senhor. E nossa gratidão, nossa adoração, nosso culto é a esse Deus que tem sido tão generoso em nos abençoar, em cuidar de nós, em nos dar a vida. Eu queria deixar alguns avisos aqui que são importantes. O primeiro deles, vamos ter uma imagem aqui abaixo, é que o próximo domingo nós estamos celebrando o nosso aniversário como Igreja Batista da Esperança, 40 anos de organização. Então gostaríamos de te convidar para estar neste culto, estaremos ministrando a ceia do Senhor, um momento de comunhão juntos. Quero te convidar a estar conosco, ou pelo menos se você não puder estar no templo, você pode separar na sua casa também, né, o suco de uva, o pão, e você celebra a ceia do Senhor também na sua casa. Se você não pode estar na igreja, prepare e celebre na sua casa a ceia do Senhor. É importante nós termos esse momento memorial sobre o sacrifício do Senhor Jesus Cristo em nosso lugar, mas que também é um momento que promove comunhão, seja com o corpo de Cristo, a sua igreja, seja com a própria família. Então quero te convidar, se você não puder estar no templo, a preparar os elementos na sua casa e cear conosco. Isso vai ser no culto às 19 horas. Mas pela manhã, às 9h30, nós temos uma assembleia extraordinária. E para esta assembleia eu quero convocar todos os membros da Igreja Batista da Esperança a estar presente. Precisamos que você esteja lá pelas decisões que vamos tomar. É uma assembleia de eleições, precisamos eleger a nossa diretoria e o nosso conselho fiscal, porque esta ata ela vai para a cartório, ela é registrada, é uma ata que vai para o banco também, então precisamos da tua presença lá. E também vamos ter algum movimento de membros, estaremos recebendo alguns novos membros na igreja neste domingo. Então eu gostaria de te convidar para estar lá, de te convocar, você que é membro, para estar na igreja às 9h30, será uma assembleia rápida, são poucos assuntos, né? Eleições e movimento de membros, mas é importantíssimo a tua presença e também estaremos aprovando alguns dos eventos da igreja para este final de ano. Ok? Então conto com você lá para dar o seu voto e participar desta assembleia pela manhã. Então esses são os nossos convites, são os nossos avisos, não deixe de orar, estamos aí com um dezembro à frente, né? Algumas dúvidas com relação ao que vai acontecer com o que nós temos vivido nessa pandemia, mas já retornamos na classificação para a fase amarela. No entanto, estamos liberados para adorar, para reunirmos-nos como igreja e oferecermos ao Senhor, pelo menos aqui na nossa região. Em outras regiões do Brasil isso já foi fechado, então quero te convidar, já que você pode estar, não deixe essa oportunidade passar, vamos estar juntos, vamos orar, vamos adorar a Deus. Aproveite o tempo que Deus está te dando e nos dando para nos reunirmos, como disse o salmista, né? Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Então quero te convidar para que enquanto temos a oportunidade, possamos estar juntos. E esse domingo, ele será um dia muito especial, tanto pela Assembleia pela manhã, quanto no culto de celebração do nosso aniversário à noite. Você está convidado, que realmente possamos estar juntos e adorando ao Senhor. Eu quero orar e já estaremos encerrando este culto e graças a Deus pela oportunidade que tivemos de adorar. Muito obrigado ao grande e poderoso Deus pela oportunidade maravilhosa de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor, de ter o Senhor como nosso Deus. Queremos te render glória, queremos te render, ó Deus, a nossa adoração. Não queremos, ó Deus, que o nosso culto termine agora. Talvez a nossa união em adoração ao Senhor termine agora, mas juntos continuaremos adorando individualmente, com a nossa vida, com a nossa gratidão, com os nossos momentos devocionais. Mas agora, quando podemos nos reunir, ainda que de forma virtual, ó Deus, é muito bom estarmos na Tua presença. E sabemos que outros irmãos também estão conosco nestes momentos de culto. Mas Deus, que o Teu nome seja sempre glorificado. Pedimos, ó Deus, pelos nossos queridos que estão enfermos, pedimos por aqueles que estão passando por lutas, por problemas, por dificuldades, pedimos por aqueles, ó Deus, que estão precisando de emprego, que o Senhor esteja à frente, ó Deus, que o Senhor abra essa porta.
Pedimos, ó Deus, por aqueles que estão desanimados, por aqueles que têm se afastado do Senhor, por aqueles, ó Deus, que têm abandonado ao Senhor, não aceitam talvez essa ideia, mas a realidade é esta, mas que o Senhor tenha misericórdia deles, ó Deus, e promova no seu coração um reavivamento, uma restauração da sua visão, da sua fé, e que possamos, ó Deus, ser instrumentos abençoadores. Vivemos num mundo, ó Deus, onde tantas pessoas estão amaldiçoando, maldizendo, mas queremos, ó Deus, ser instrumentos de bênção, bênção na vida uns dos outros, onde oramos uns pelos outros. Toca, Deus, os nossos corações para que possamos ser como Cristo. Que assim o Teu nome seja sempre glorificado. Obrigado por este tempo de culto. Deus abençoe a todos que participaram e todos que de alguma forma ainda estarão participando, ó Deus, em adoração ao Senhor. Que a Tua bênção, ó Pai, recaia sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus muito te abençoe. This is amazing grace.